Eu vou colocar aqui o nosso slide. Cadê o slide? Tá aparecendo para vocês aí, pessoal, o slide? Sim. Sim, sim. Tá aparecendo, né? Sim. Tá bom, então. Ok. Então eu vou fechar aqui minha câmera para a gente não... Vamos lá, então. Então, pessoal, hoje, como eu tinha combinado com vocês, a gente vai falar sobre tipos de trabalhos acadêmicos que existem, os mais comuns, tá? E vamos falar também sobre plágio, ok? Os dois principais itens hoje que nós vamos tratar, basicamente, são esses. Então, nós temos três tipos de trabalho acadêmico básicos, tá? O TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Na verdade, trabalho de conclusão de curso, se a gente for pensar, é qualquer trabalho que conclua um curso. Né? O próprio nome já está dizendo. Porém, quando se fala em TCC, ele está muito relacionado à graduação e às especializações, às pós-graduações lato sensu, ok? Então, quando fala TCC, geralmente é relacionado a isso. Então, nós temos um produto final, tá? Desses cursos. Eles podem ser, normalmente, eles são uma monografia, que é um texto, monografia, escrever sobre uma coisa, né? Monografia. Então, é um texto que você escreve sobre um tema. Mas também, hoje, não só no Brasil, mas em outros países, a depender do curso, esse trabalho de conclusão de curso ele pode ser várias coisas. Por exemplo, o nosso curso de Educação Física hoje, a nova resolução, que não é tão nova assim, ela é de 2015, eu acho, a gente incluiu também a produção de artigo. Acho que Roger defendeu um artigo, não foi, Roger, TCC? Isso, definiu o artigo. Pronto, pronto, então. Então, o artigo, por quê? Porque a gente já pensou o seguinte, em vez de pegar a monografia e transformar em artigo, um ou dois artigos, a gente já pega, já produz um artigo, e esse é muito mais fácil para mandar depois para uma revista, tá? Então, nós temos a possibilidade de uma monografia, de um artigo, inclusive no nosso curso, se você já tiver publicado um artigo antes de chegar em TCC2, e o artigo tiver qualis A1, A2 tal, você já elimina o TCC2. Tá? Isso já aconteceu com um aluno meu, que a gente fez um PIBIC, ele publicou um artigo, e esse artigo ele usou para eliminar TCC2. Mesmo assim, ele chegou lá, fez a apresentação para a família, né, aquela coisa, né, que a família vai assistir e tal, ele fez tal, mas já estava aprovado. Por exemplo, um curso de engenharia pode ser uma maquete de um projeto, pode ser a maquete de uma ponte, não sei. Um curso de jornalismo em comunicação social, uma matéria jornalística. Eu fui banca em Salvador, numa faculdade privada, de dois TCCs de jornalismo. E eram matérias jornalísticas. Um era sobre futebol e outra era sobre a situação do passe livre das pessoas com deficiência nos ônibus coletivos de Salvador. E era uma matéria jornalística no TCC. Tá? Então pode ser um memorial, tem cursos EAD, por exemplo, que manda um memorial descritivo, coisas do tipo assim. Então, a depender, eu falei EAD, mas também tem cursos presenciais que fazem isso. Então, a depender do curso, você pode ter diferentes tipos de trabalho de conclusão, ok? Não precisa ser um trabalho inédito, não precisa ser um tema inédito, apenas uma situação que você pode demonstrar que domina aqueles conhecimentos que você adquiriu ao longo de sua formação, tá? Então, demonstra as noções mais elementares de conhecimento científico. É o início. E, normalmente, são textos mais diretos e discussão acadêmica mais inicial. Ok? Então, não se exige um aprofundamento científico, até porque, na graduação, nem todo mundo quer ser cientista, nem todo mundo quer ser pesquisador. Tá? A pessoa pode não ter interesse para essa área, seguir para uma área ligada, sei lá, a área mesmo de profissional do seu campo de atuação. E aí temos o segundo item, quando você muda para o quarto grau, que é a dissertação de mestrado. Tá? É o produto final de um curso de mestrado. O curso de mestrado geralmente dura 2 anos. É o primeiro grau da pós-graduação stricto sensu e ele tem como objetivo formar professores universitários. Né? Já expliquei para vocês nas altas aulas essa exigência para trabalhar na universidade. Normalmente são textos de robusta análise e discussão acadêmica. Ainda não é uma pesquisa inédita, tal, mas já exige um pesquisador. Já exige que você atue de forma mais crítica, reflexiva, que você mostre ali que você está se transformando num pesquisador de fato. Tá? Em alguns mestrados, como por exemplo, mestrados profissionais, que nós temos no Brasil o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. O acadêmico é o que ele forma para pesquisador de universidade, cientista.
E recentemente foi criado no Brasil um tipo de mestrado profissional. Por quê? Porque os alunos, as pessoas faziam sua graduação, iam para o mercado de trabalho, depois faziam especialização e iam para o mercado de trabalho. E ele parava ali, não tinha como subir mais. Então, criou esses mestrados profissionais para que a pessoa que atua no mercado, por exemplo, um químico que atua numa indústria, e ele precisa pesquisar, ele precisa atuar com pesquisa, tá? Ele possa voltar para a universidade e fazer o seu mestrado, mas voltado não para a área acadêmica, para ser professor da universidade, mas para a área da indústria, para a área da tecnologia, entende? Então, criou-se esse tipo, é o mesmo nível, a mesma coisa, a mesma exigência, só que nesse caso dos mestrados profissionais, eles exigem também um produto final. Por exemplo, um desenvolvimento de um produto novo, um desenvolvimento de algo diferente, tá? Então, tem essa diferença, ok? No caso do nosso Campus 4, nós temos um mestrado que ele é mestrado profissional em Educação e Diversidade, que é voltado para os professores que já atuam nas escolas, professores que já atuam na área de educação em si, ou como gestão, ou como sala de aula. Tranquilo, pessoal? Podemos seguir? Sim, tranquilo, professor. Beleza. Tá cortando não, né? Tá ok, né? Não, ok. tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Tese de doutorado. Geralmente as pessoas às vezes, eu tenho uma tese de mestrado. Não, geralmente o nome a gente usa tese para doutorado e dissertação para mestrado, tá? Então, tese de doutorado é o produto final do curso de doutorado, que dura 4 anos. É o grau máximo da área acadêmica, ok? Tem curso de pós-doutorado, mas não é grau acadêmico, é apenas uma especialização dentro. Então, se você vê alguém diz assim, ó, eu sou pós-doutor em tal coisa, é mentira, ele tá falando errado. Ele é doutor e fez estágios de pós-doutoramento em tal área, tá? Então, o grau máximo é doutorado, forma pesquisador de alto nível, e aí a tese, gente, exige uma contribuição inédita para a ciência. Na tese, você tem que dizer o que ainda não foi dito. Você tem que falar o que não foi falado ainda dentro daquele campo de conhecimento. Então, a tese não é eu pegar o que já foi explicado e apenas discutir sobre. Eu tenho que trazer um novo conhecimento, levantar um novo conhecimento que ainda a comunidade científica ainda não tinha levantado. Tá? Então, normalmente são textos mais extensos e de enorme profundidade analítica. Isso vai variar muito da área. Tá? Uma área de física, matemática, que tem muito cálculo, a tese ela é muito profunda na questão do cálculo em si. Tá? Não do texto em si, mas na área de história, sociologia, são teses enormes, com 1000 páginas, muita coisa escrita, então é muito mais aprofundado. Então depende muito da área. Mas o fato é que exige-se, né, que tenha esse caráter de inédito. Além disso, algumas instituições, algumas não, acho que praticamente todas hoje, exigem que antes de defender tanto mestrado como doutorado, o pesquisador ele tenha publicado antes, já tenha publicação, já tenha durante do seu período de mestrando ou doutorando, já tenha publicado textos em revistas, tá? Eu vou abrir novamente minha câmera, que eu estava procurando aqui, relembrando enquanto eu estava montando essa disciplina, eu fui ali mexer nos meus, estão me vendo de novo? Mexendo nos meus arquivos, eu achei aqui o meu TCC de graduação, na época da UFES. O TCC está aqui, inclusive com o horário marcado, com a data que eu defendi. Tá empoeirado. Achei também o meu TCC da especialização em educação especial, também na UFES, especialização em educação especial. Achei também a minha dissertação de mestrado, aqui, ó, da UFBA. Dissertação de mestrado. Também perceba que é um texto um pouquinho já maiorzinho, né, que um TCC, já tem uma exigência maior, e achei a minha tese de doutorado da UFBA também. Tá? Já é um texto um pouco maior, né? Isso aqui é bom para matar barata. Você joga em cima, não tem como a barata resistir. Então, Isso aí já foi, meu artigo, professor, deu 30 laudas. Deu 30 laudas? Pois é. Já é um pouco. Na verdade, eu fiz uma overview. Já é um pouquinho grande, inclusive. Isso. Tem revista que aceita até 25, 20. Mas aí, para cortar, é muito mais fácil do que encher. Para cortar é ótimo. É só ir cortando, não tem problema não. Tá? Então, perceba, a depender da exigência, onde você vai subindo o grau, você vai escrevendo mais.
E aí é importante para dizer para você o seguinte, quando eu passo, pessoal, passei um texto de 30 linhas. Gente, pode parecer duro, 30 linhas. Mas lá na frente, 30 linhas vai ser uma coisa que você escreve agora, senta aqui e escreve, tá? 30 laudas vai ser duro. Mas lá na frente, vocês vão escrever 30 laudas em um dia, tá? 300 páginas pode ser duro, mas depois você vai também escrever 300 páginas tranquilamente, em pouco tempo. Pouco tempo que eu digo, né? Menos, que pode não parecer. Então, os desafios a gente vai superando aos poucos, esses desafios vão sendo superados e a gente vai percebendo que eles não eram tão grandes assim, ok? Eu até brinco, poxa, na época que eu fiz meu TCC, meu Deus, o TCC, a monografia, aquela coisa toda. Hoje em dia, para mim seria muito mais simples. Então a gente passa vai subindo a escala. Então a ideia é essa, que vocês também vão pegando, vão escrevendo, vão sempre lendo e se aprimorando, para poder, quando chegar no TCC, numa dissertação, vocês não se baterem, tá? Vocês não ficarem sem saber para onde vai, como é que eu vou pegar esse texto, como é que eu vou citar, como é que eu vou usar, como é que isso, como é que aquilo, ok? Então vamos voltar para nossa. Tranquilo até aí, né, pessoal? Alguma pergunta não, né? Alguma reclamação, alguma coisa? Podemos seguir? Professor, pode. Diga Pode aí, falar? pergunte. Pode falar, pode perguntar. Na verdade, são duas coisas, e uma é ansiedade, a outra é algo que eu acredito ser importante também. Quem é que Aqui tá eu falei falando? que é João Pedro, João Bom, pode Carvalho. falar. Certo. Eu levantei a mãozinha, eu acho que o senhor não viu. Eu não tô. Pode falar. Pronto. Quanto à questão de ansiedade que eu falei, é porque o senhor começou a aula agora há pouco, então talvez o senhor venha desenvolver sobre isso ainda. Mas, lendo sobre plágio, na nossa condição ainda, né, de acadêmico, quanto estudantes, iniciantes de graduação, nós necessitamos muito entendermos algumas coisas, como Certo. a diferença entre as citações diretas, indiretas, as referenciações, né, com os nomes dos autores, a autoria dessas obras, até para que a gente não venha ter complicações nas produções acadêmicas. E aí, vendo o senhor falar, eu fiquei pensando, eu não sei se ele vai desenvolver sobre no restante, no desenvolver da aula, mas é algo que para a gente, quanto iniciante, é muito válido e importante, porque assim, a gente conseguir referenciar um trabalho, uma pesquisa, algo que não é nosso, mas que é do outro. Além de obrigatório, é importante saber. Então, assim, a ansiedade é nesse sentido, sabe? De referência, citações, essa construção. E sobre a questão que o senhor estava falando do doutorado, do mestrado, da tese, né? Na atividade eu tinha até comentado sobre algo assim. Eu li uma vez um texto que falava o seguinte, que ele aproveitava, eu acho que foi voltado ao colegiado de psicologia, que o texto falava assim, que seria interessante que o tema, perdão, eu vou ser mais direto, o tema era o sistema prisional brasileiro, e salvo engano foi o último vestibular da UFES, foi alguma coisa assim. Certo. Algo assim. E aí, o texto da aluna falava que seria interessante se os acadêmicos de graduação em psicologia utilizassem suas produções de TCC, de trabalho de conclusão de curso, para não ser mais um projeto, um trabalho, na verdade, que fosse para uma biblioteca, aqueles de nota máxima, aqueles que tiveram êxito, mas que aqueles trabalhos passassem a ser desenvolvidos na prática para contribuir com a melhora da sociedade no sentido daquela temática que tinha sido desenvolvida, né? A ressocialização do indivíduo, no caso do indivíduo que tinha sido preso, da pessoa. Do detento. Isso, do detento. Então, quando o senhor falou da questão da tese, da produção, eu estava lembrando disso, né? Da importância do trabalho, ele não ser só uma produção que vai para a biblioteca, caso você tenha tido muito êxito ou não, mas também a possibilidade dele se tornar uma prática na sociedade, que ele venha contribuir para a sociedade, não só na teoria, mas na prática também. E aí a outra coisa era essa da ansiedade da produção. Tem diversas outras também.
Sobre a questão da ansiedade, você está no lugar certo. A gente vai discutir isso hoje, tranquilamente. Vamos discutir ao longo, né, da disciplina, não tem problema. Mas hoje é o dia de falar de plágio, é hoje. Né? Não tem como escapar e hoje a gente vai dissecar sobre isso. Em relação à questão da contribuição, tem que ter. Quando eu oriento alguém, eu sempre coloco que contribuição você vai dar depois, tá? Que é uma coisa que é muito cobrada. O pessoal vai, defende seu TCC, seu tal, e depois não retorna. Muitas vezes a universidade pública, por exemplo, não retorna. Então, hoje está se pensando muito nessa obrigatoriedade da pessoa ter, como um mestrado profissional mesmo, exigir que ele devolva para a sociedade um produto final. Beleza, você construiu o que aqui? O que é que você pode levar? Eu lembro que uma discussão uma vez, eu tive uma conversa, um professor de Cuba, ele veio para a UFES, ele conversando, é um professor da educação física, e ele explicando tal, e a gente foi perguntando várias coisas, e uma dessas ele falou o seguinte, ó, lá, toda a produção, porque como é um país muito pobre e é público e o dinheiro é escasso, todo o dinheiro público que você faz seu mestrado, seu doutorado, você obrigatoriamente tem que colocar na sua dissertação, sua tese, um capítulo específico falando como é que esse seu trabalho vai ajudar a melhorar aquela sociedade, aquele país, aquela população que está bancando essa instituição. Né? Então, é uma discussão que muito importante. Não adianta o cara ir lá, eu fiz, peguei meu título, beleza, vou ganhar mais dinheiro tal, e fica por isso mesmo, e aquela população. Né? Então, a gente, tanto na questão dos artigos de produção de artigos, a gente ajuda nesse sentido também, mas quanto, por exemplo, eu lembro que minha dissertação ela foi usada para produzir o PIBID da UFES. Eu era professor da UFES na época, substituto, e aí usaram uma parte dela, enfim, como referência para o seu PIBID e tal, que é um programa dos alunos. Os alunos vão fazer estágios remunerados nas escolas. Então, é a forma que a gente pode ajudar. E de muita tese, gente, muita dissertação e tese é que sai essas vacinas, é que sai uma tese, por exemplo, você vai pesquisar, um pesquisador vai pesquisar um currículo, um pesquisador está lá, análise sobre o vírus tal, a tese dele é aquilo ali, ele vai trazer informação sobre o vírus. Então, muito do que está sendo pesquisado, os pesquisadores, o orientador está lá no laboratório, chega um novo aluno de mestrado, doutorado, você vai pesquisar isso aqui, sua tese vai ser isso, vai lá, corra atrás. E o cara vai e traz essa contribuição inédita para a ciência. É assim que a ciência evolui, né? É nesse sentido. Então, é a gente, forma de pagamento, né, professor? É pagar o que o conhecimento humano está aí, você usa e depois não devolve, vamos devolver. Não só a tese, eu acho que a tese e a dissertação em si já é um pagamento, mas pode ir além, né? Pode trazer mais, ok? Então, gente, falando sobre formatação de trabalhos acadêmicos, todo mundo já ouviu falar da ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Muita gente já ouviu falar sobre a ABNT em relação a trabalho acadêmico, como é que formata tal. Essa associação ela visa normatizar, ou seja, dar uma norma para o que é produzido, não só em relação à acadêmica. Tem a ABNT para tamanho de porta, a ABNT discute tamanho de uma peça, a ABNT discute em relação a, por exemplo, acessibilidade, a altura de um corrimão. Então, a ABNT não é só para trabalho acadêmico, é qualquer coisa produzida no Brasil segue normas técnicas. Se eu monto uma empresa para criar, sei lá, cano de esgoto, eu vou montar uma empresa para disputar com a Tigre, por exemplo, sei lá, com qualquer um. Eu tenho que seguir as normas que existem, as normas brasileiras, né? Como é o tamanho disso, o tamanho daquilo, para poder ficar dentro das normas, para poder seguir e poder comercializar. Então, a ABNT tem essa função, ela foi fundada em 1940, ok? Então, praticamente todos os textos acadêmicos do Brasil seguem essa norma. Por que é praticamente? Tem revistas, nas universidades, basicamente é isso, a depender do programa, eles usam outras duas normas, mas em geral, a maioria é a ABNT, mas quando fala da área de saúde, ou área de exatas, tudo, nós temos outras duas normas também muito usadas, que são normas internacionais, ok? Lembrando que a ABNT é só no Brasil, então se eu publico um artigo fora do país, eu não vou seguir a ABNT, eu vou seguir outras normas. Então nós temos a norma da APA, que é a Associação Americana de Psicologia, que foi fundada em 1929, tem normas próprias, e tem as normas de Vancouver, que em relação à citação e referência de artigos, que foi fundada em 1978. Então, vocês vão ouvir muito sobre a ABNT, tá? Eu vou disponibilizar depois para vocês no grupo. Todo ano, ou a cada 2, 3 anos, eles fazem algumas atualizações em relação
espaçamento, tamanho de fonte, a fonte é Times, Arial, tamanho 12, aquelas questões de formatação que ajudam, porque senão vira bagunça, né? Cada um, imagine, um bota numa cor azul, ou cor de rosa, achei legal botar um verde cana. Não, normatiza, é um trabalho acadêmico para todo mundo entender, todo mundo seguir, ok? E geralmente algumas revistas também cobram esses dois tipos, que são, não é complicado não, é fácil também, bem próximo, não muda muito não, é só em relação... a BNT bota para citar em ordem alfabética as referências. A APA, eu acho que é a citação quando começa. O primeiro que é citado, você coloca lá na ordem que ele é citado no texto. Então, tem essas pequenas mudanças, ok? Outra coisa importante, gente, muito importante, é quando se trata de pesquisa com seres humanos. Hoje em dia, praticamente todas as universidades têm um comitê de ética. A UNEB tem, a UFBA tem, enfim, todas as universidades têm comitês de ética para evitar que o cientista abuse de um ser humano, abuse de uma criança. Abuse, o que é que eu falo abuse? Abuse no sentido seguinte, façam perguntas que vá contra o que ele acredita, façam perguntas que mexam na intimidade da pessoa, ou que ofenda a pessoa, ou que desrespeite, ou tire sangue dela, ou que amarre ela, enfim, que faça experimentos científicos nela, tá? Então, essa ideia de trabalhar com normas éticas de pesquisa de seres humanos surge depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Os nazistas, ao prenderem muitos, inclusive judeus, a maioria foram judeus, mas tem outros povos também, muitos cientistas nazistas fizeram muitos experimentos dos mais terríveis possíveis em relação às pessoas. Pessoas vivas, sem anestesia, eram abertas, então tinha todo tipo de absurdo ético, moral, legal que você poderia imaginar foi feito nesse período. E antes da Segunda Guerra também, era comum na Grécia Antiga o pessoal abrir escravos para poder fazer pesquisa. Tem histórias, por exemplo, que acho que foi Leonardo da Vinci, que ele pegava cadáveres, levava para casa para dissecar e desenhar. Então, existem questões éticas. Claro, eu estou falando de uma época diferente, tá, gente? Então, são pensamentos diferentes. Eu não estou julgando o pessoal da Idade Antiga, mas é só para a gente fazer esse paralelo. Então, o comitê de ética hoje evita. Então, todo texto, se eu quero fazer uma pesquisa científica na UNEB, trata com o ser humano, tem que ser aprovado pelo comitê de ética da universidade. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu tive que mandar uma série de documentos para o comitê de ética da UFBA, para poder aprovar. E manda, volta, pede aqui, mexe aqui, estica aqui, e vai até aprovar, e aí você poder ir a campo. E olha que eu não fui tirar sangue de ninguém, eu fui entrevistar apenas. Mas ele tem que saber como é o questionário, que pergunta eu vou fazer, qual é a idade, é menor de idade, tem que ter autorização dos pais. Tá? Não pode mostrar foto da pessoa, eu não posso falar de abuso sexual e mostrar foto da pessoa, não pode. Então, uma série de situações que tem que ser evitadas. É obrigatório o uso do termo de consentimento livre esclarecido, que é o TCLE. Então, a pessoa ela tem que ter ciência do que vai ser pesquisada, ela tem direito a desistir a qualquer momento, ela tem direito a fazer qualquer pergunta e você tem que responder a pergunta. Não entendi isso, por que isso? O nome dela não vai precisar aparecer, então garantia de sigilo. Eu não posso pegar fulano de tal e pegar o nome, eu tenho que mudar o nome da pessoa, boto outro nome, ou faz como eu fiz, professor 1, professor 2, professor 3. Então você altera, porque a ideia não é falar de fulano, é falar de uma situação que está acontecendo com aquela população, com aquelas pessoas, tá? Então eu não vou falar da pessoa, vou falar de uma situação que aquela pessoa está vivenciando. Então, é uma tendência hoje das revistas exigirem, eu já mandei muito artigo que eles estão exigindo o certificado, a declaração que sai, né? A declaração de que seu texto, sua pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética. Roger, fala aí, quando você fez seu TCC, seu artigo, você pesquisou seres humanos e como foi? Se pesquisou, como foi essa questão do Comitê de Ética com você? Eu não precisei mandar comitê de ética, porque eu não fiz um trabalho a campo, né, uma intervenção aplicada com as pessoas, porque o meu foi mais uma síntese mesmo teórica, referencial teórico acerca de um público-alvo sobre uma especificidade. Então, eu não fui a campo, não precisei intervir com essas pessoas diretamente, consequentemente, não precisei mandar comitê de ética. Perfeito, tranquilo, beleza. Eu, nos meus PIBICs, os últimos, agora eu não estou mandando para o Comitê de Ética porque eu estou investigando, como eu falei para vocês, a acessibilidade de espaços públicos. Então é só tirar foto de um espaço público, de uma quadra, de uma praça, medir e analisar documento. Então, quando fala de analisar documento, analisar artigos, quando não tem contato com o ser humano,
não vai pesquisar, não vai entrevistar, não vai aplicar questionário, não vai tirar sangue, não vai, enfim, quando não envolve ser humano, então não precisa mandar para o comitê de ética. Se envolver, obrigatoriamente tem que mandar, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Posso passar? Aqui a Plataforma Brasil é o site, né? plataformabrasil.saude.gov.br, é onde o seu orientador ou você mesmo envia você tem que fazer um e-mail, uma senha, você envia seu projeto para o comitê de ética, ele vai pedir outros documentos, tem que dar autorização do orientador, autorização da instituição que você está pesquisando, eles pedem uma série de autorizações. Autorização, por exemplo, se for pesquisar professor, tem que ter autorização dos professores, da Secretaria de Educação, enfim, uma série de documentos que eles exigem. E é muito comum, passa 6 meses aí nessa luta, vai e volta o documento, vai e volta o documento. Com o tempo a gente vai aprendendo, vai já mandando tudo direitinho, já fica mais rápido. Mas às vezes demora porque é um comitê, como eu falei, são várias pessoas de várias áreas diferentes que vão avaliar sua pesquisa, ok? E aí, chegamos no item plágio, ok? Pessoal, antes de adentrar na questão do plágio, eu tenho que dizer uma coisa. Na nossa primeira atividade, nós tivemos pouquíssimos, tá? Mas tivemos casos de plágio, tá? Eu não vou citar nomes, não tem porquê. Eu mandei e-mail para cada pessoa, expliquei a situação, tal, porque eu entendo que aquele plágio que foi feito não é um plágio que a pessoa fez por maldade. Eu entendo que são alunos que estão saindo do ensino médio, que tem aquele costume de copiar na internet e mandar, o professor aceita, normal, e vida que segue. É mais uma preguiça do que uma maldade em si, ok? Porém, a partir do momento que passarmos por esse slide, a partir do momento que terminarmos essa aula, vocês não serão mais inocentes em relação a plágio, tá? Vão saber o que é plágio, vão saber as consequências de um plágio. Então, a partir de agora não tem como jurar inocência. Até aquele momento, até porque era coisa muito simples, copiou e tudo, e aí eu conversei, mandei e-mail, ficou acertado, beleza. De lá para cá eu não constatei mais plágio, tá bom? Diga, Roger. Por isso a necessidade do que o João falou de saber referenciar, porque tudo que a gente vai escrever, a gente vai destrinchar, não parte de uma ideia nossa. A gente se baseou, né, teve fundamentos de outras pessoas. Então, a maneira mais eficaz para você evitar essa questão do plágio é você utilizar as referências, né? Isso. Seja ela indireta ou direta, enfim. Porque o plágio é nada mais do que o ato de você registrar, apresentar uma obra, um texto, enfim, de uma outra pessoa sem o consentimento dela. Como se você tivesse feito aquilo e não foi você, né? Exato. Então, é interessante vocês que estão iniciando se atentar a essa questão, porque durante a minha formação, eu tive um problema com plágio. Não foi eu que fiz o plágio, mas foi um trabalho em equipe, 4 pessoas, sobre epistemologia, dividiu partes, cada um falava sobre uma questão. É um plágio com formação de quadrilha. Cada um falava sobre uma questão, tipo, fulano falava sobre fenomenologia, falava sobre marxismo, outro sobre materialismo dialético. Certo. E aí, a turma toda foi detectada como um plágio, primeiro semestre também. Aí eu falei, meu Deus, plágio, eu não fiz, eu tenho certeza disso. E aí, no meu trabalho, as pessoas que estavam na minha equipe fizeram plágio, eu não sabia. E aí, a gente teve esse problema. Todo mundo foi para a prova final, aí eu entrei com um processo, enfim, reivindicando, e foi o maior BO. Então, se atente a isso, porque plágio você pode até perder a bolsa, né, professor? Pode perder, não é só bolsa, não. Eu vou mostrar para vocês o que vocês podem perder. Bolsa pode perder. Ai, ai. Olha só, o que Roger está colocando, gente, é extremamente importante. Tem 2 formas bonitas de dizer isso. Tem uma forma um pouco rude e uma forma um pouco mais poética. Tem uma frase atribuída a Isaac Newton que diz o seguinte: eu olhei mais longe porque estava sobre o ombro de gigantes. O que ele quer dizer com isso? Ele pôde dar uma contribuição à ciência ou escrever a pesquisa dele porque ele se baseou em outros grandes autores que ele leu antes, tá? Então, toda produção científica, você tem que ter lido antes aquilo, o que é que foi produzido até então, e a partir daí eu digo, o que é que eu posso contribuir? Então, onde é que eu posso olhar mais longe depois de subir no ombro desses gigantes, né? Os gigantes, os cientistas, né? Que ele está se referindo. E a maneira um pouco mais rude de dizer é minha, é dizer o seguinte, ó, gente, também, obviamente, alguém já deve ter dito antes, tá? Eu falo minha porque sou eu que estou falando agora, mas se você
falar alguma coisa no seu TCC, ou, enfim, alguém já disse antes. Na dúvida, procure um autor que disse isso antes e referencie ele, tá bom? Então, assim, sei lá, a musculação é muito importante para os idosos, para a musculatura, para evitar sarcopenia em idosos. Beleza. Tem vários estudos que falaram isso. Se você chegar lá e você dizer, não foi você que tá, você não está fazendo nada de novo, tá? Então, na dúvida, sempre veja alguém que já falou antes e use e cite no seu trabalho. Quando é que vai ser você? Na sua pesquisa, quando você entrar em contato com as pessoas, quando você pesquisar, quando você investigar, aí você vai trazer os seus dados, tá? Mas vamos chegar para a gente entender cada coisa, tá bom? Para não embolar o meio campo. Oi, pode falar. Mas quando você desenvolve um trabalho acadêmico, um trabalho na academia, a partir de quanto de porcentagem, como você considera plágio? Porque, por exemplo, já existe a situação de, por exemplo, eu escrever algo e quando você coloca, por exemplo, tem programas que você consegue identificar se tem plágio ou não. E o conteúdo ali, o parágrafo foi construído por você, através do que você tinha de conhecimento. E aí, talvez a internet, o site, consiga identificar, detectar 10 palavras semelhantes. E aí, tipo assim, eles classificam a porcentagem de plágio. Então, como a gente vai conseguir saber a porcentagem, até quanto é plágio, não é? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Porque, tipo assim, de fato, é complicado, né? A gente saber quando é plágio e quando não é. É e não é. E eu vou explicar quando é e quando não é, tá? E guarde essa pergunta que a gente vai chegar lá e você vai perceber quando é e quando não é, tá bom? Olha só. Como foi citado antes, a questão do plágio, ele tem uma característica muito, como é que eu posso dizer assim, muito específica, certo? Roger trouxe um conceito de plágio, vou trazer um conceito de um autor que diz o seguinte: plágio é a existência de uma apropriação da criatividade de outrem, ou seja, de outra pessoa, da expressão original de outro sujeito e a sua apresentação como se tratasse de uma obra própria. Então, uma coisa é eu me inspirar, outra coisa é eu copiar, tá? Eu posso ler 200 textos sobre Marx, sobre Hegel, sobre Durkheim, sobre Weber, sobre Aristóteles, e vou fazer um texto e você percebe que eu li aquele autor. É uma diferença muito grande eu copiar o autor e jogar ali como se fosse meu. E a gente começa a entrar num terreno nebuloso, que é a inspiração, que todo mundo tem, tá? Eu cheguei até onde eu cheguei, vocês vão chegar até onde vocês vão chegar, lendo autores. A gente vai falar, e na minha fala tem um pouco do autor. Quem é músico, ou quem toca algum instrumento, percebe que quando você vê um músico, um guitarrista, um tecladista, alguém tocando o instrumento, você percebe referências de outros músicos ali naquele instrumento, o cara tocando. Mas é diferente entre eu ter referência do jeito de tocar, nas notas que eu utilizo, na maneira que eu utilizo, eu copiar a música do cara e dizer que é minha. Então, eu vou explicar depois com exemplos até que ponto é plágio, até onde não é. É bem simples, no final das contas acaba sendo simples. Mas eu quero que você coloque na cabeça de vocês. Coloque na cabeça de vocês. Quando eu pego alguma coisa que não é minha e eu digo que é minha, é plágio. Certo? Uma coisa que já foi publicada, já foi produzida, que já tem um dono e eu digo que é meu, é plágio. Plágio é crime. Artigo 184 do Código Penal. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Tá? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Ok? Então, plágio é crime. A depender do plágio, obviamente, tem as suas gravidades. Você plagiar uma coisa, uma frase, alguma coisa, tem uma certa limitação. Você plagiar um capítulo inteiro, plagiar uma música inteira, tem outro peso, tá bom? Então, plágio é crime. De antemão, já tem logo isso na cabeça. Temos plágios famosos em relação, por exemplo, à música. Plágios muito famosos. Por exemplo, um grande famoso é Jorge Benjor, cantor brasileiro, que gravou a música Taj Mahal, né? E aí, Rod Stewart, que é um cantor britânico, inglês,
ele veio ao Carnaval do Rio, ouviu aquilo no Carnaval de Janeiro, pegou aquele e gravou uma música em cima dessa melodia. A música ficou muito famosa, Jorge Benjor processou ele e eles foram e fizeram um acordo milionário. Tanto é que eu acho que o próprio Rod Stewart nem toca mais a música, porque cada vez que ele toca, o Jorge Benjor recebe o dinheiro. Então, eles fecharam um acordo. Led Zeppelin, outra banda de rock famosa, júri decide que não houve plágio em Stairway to Heaven. Processaram a banda, levaram um músico clássico, o músico tocou a música no tribunal e mostrou: a música original é essa, a alegação do plágio é essa. Então, eu acho que aqui não é plágio. Então, a questão de música é muito mais complexo, tem que ter um músico clássico para avaliar a nota, se tá certo, se está errado, se está dentro do andamento, enfim. Tem no Brasil também, no Twitter, o guitarrista do Angra acusa Parangolé de plágio, Deus o livre. Então, assim, tem também essa questão de plágio, pega a música de um outro ritmo e coloca, pega do rock e bota no pagode, enfim. Tem outro famoso, Roberto Carlos é condenado por plágio, que é interessante isso aqui, que é um rapaz que ele fez uma música, a música não vendeu quase nada, vendeu 13 cópias o disco dele. Aí Roberto Carlos foi lá, segundo a alegação, foi lá e pegou a música dele, fez idêntico, plagiou e vendeu 2 milhões de cópias. Né? Roberto Carlos, tem mais nome e tudo. Só que aí ele provou que era plágio e ele foi indenizado em 2 milhões de reais, tá? O autor da música. Então, questão de plágio na música é muito comum. E na academia, na universidade, como é que se dá essa questão do plágio, tá? Então, vamos lá. Nós temos alguns tipos de plágio. O plágio não é somente a cópia fiel ou não autorizada da obra de outra pessoa, seja ela artística, literária ou científica. É também, mais comumente, a cópia da essência criadora. O que é essência criadora? É o que Roger falou. Eu não preciso copiar o texto inteiro. Eu não preciso copiar exatamente, porque esse é o plágio mais descarado. É aquele que você copia e joga lá, até com os erros de português, não é isso. Se você copia a ideia, se você copia a essência, a ideia, se você copia a mesma ideia que a pessoa teve, também é plágio. Ok? Então, se, por exemplo, quem assistiu o filme e a banda continua a tocar o que eu indiquei sobre a AIDS anterior, tem uma questão entre Robert Gallo, que é o médico americano, e o francês, e o pessoal lá da França. E eles percebem que é o mesmo. Robert Gallo coloca como descobridor e é o mesmo que o francês já tinha ido. Ali é uma situação de plágio. Os franceses provaram que, na verdade, foram eles que descobriram, não foi Robert Gallo. Tanto é que hoje Robert Gallo, eu acredito que ele já está meio dentro da comunidade científica, meio desgastado e tudo, tá? Então, assim, foi uma situação. Acontece de ter uma descoberta que outros já tinham feito antes. É muito comum na ciência a pessoa aparecer, olha, não, eu descobri isso antes. Quem descobriu fui eu. Tem uma discussão hoje sobre Santos Dumont e os irmãos, esqueci agora o nome deles, sobre a questão do avião, tá? Então, não é plágio em si, porque foram pessoas que descobriram em locais diferentes, enfim, estavam longe um do outro, países diferentes. Mas acontece na ciência de pessoas terem ideias semelhantes longe, e acaba criando esses atritos. E aí, 3 tipos de plágio. Como é que a gente pode... Tem o integral, que é a cópia de um trabalho inteiro, sem citar a fonte. Gente, o plágio é intencional. Ninguém plagia sem intenção, certo? Ninguém. Se você vai lá, copia um texto de alguém e coloca no seu, você está dizendo que eu estou roubando daquela pessoa e botando ali. Não tem jeito. A pessoa que fez o plágio, ela sabe que está fazendo plágio. Então, se eu copio direto e jogo, pronto, eu estou assumindo aquele risco. Tem o parcial, que é a coxa de retalhos. Eu começo a copiar de um, copiar de outro, copiar de um, copiar de outro. Então eu faço aquela colagem, tá? Vários autores, e eu não cito ninguém e digo que fui eu que fiz. O plagiador sempre quer tirar o crédito para ele. Ah, isso aqui é meu pensamento, isso aqui é minha ideia. Não. Você copiou de outro livro, copiou de outra coisa, copiou de outro texto, tá? E o conceitual, que é a utilização da essência da obra do autor expressa de forma distinta da original. É muito comum isso em filme. Um roteirista processa um estúdio porque ele vendeu um roteiro na época, o estúdio não aceitou, não quis o roteiro, depois, 10 anos depois, 5 anos depois, o estúdio lança um filme praticamente a ideia idêntica. Ele mudou o nome dos personagens, mas o filme é muito parecido, o final é igual,
os personagens são iguais, mas mudou o nome. Então, a ideia da essência, ou seja, uma obra intelectual. Eu criei aquilo ali, o cara foi lá, deu uma mexida, maquiou e vendeu como se fosse dele. Então, óbvio, esse é o mais difícil de provar. Aí é julgamento, aí tem que aquela coisa. Se for numa música, tem que ter um músico para provar, para mostrar que as notas são iguais, tá? Então, aí é uma perícia maior, tá? Mas na universidade, geralmente, a gente lida com o plágio descarado. É aquele plágio copiado e colado. Copiou e colou. Ali é que você acha até o local em que o cara copiou, que é tão, sabe? Que geralmente, gente, lida com preguiça. Se a pessoa senta a ler, era muito mais fácil sentar, ler, pensar como e começar a escrever o que ele acha, baseado nos autores, do que ele copiar diretamente. Geralmente é nas primeiras páginas do Google, já primeiro já aparece onde plagiou, tá? Então, assim, até nisso, né? E aí, quais são as consequências, gente, disso aí? Nós temos consequências terríveis. Roger falou de perda de bolsa. Temos aqui, ó, Universidade Federal de Minas Gerais caça título de mestre de ex-aluno da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional após comprovar plágio em dissertação. A pessoa perdeu o diploma de mestre. Professora da Universidade Federal do Pará é exonerada após plágio. A professora perdeu o concurso. Ela foi exonerada. O FMG caça diploma de doutorado de professora por plágio. Então você perde, não é perde só você não tem seu TCC reprovado, você perde o título. Você perde os 4 anos, 2 anos, ou o que seja do seu curso todo. Tá? Você terminou seu curso, descobriu lá, você perde. Tá? Então, porque é crime. Se utilizou. Ah, mas beleza, mas minha graduação todinha eu fiz de forma correta, eu fiz mas infelizmente você concluiu o curso e descobriram depois, eles tiram o seu diploma. Ok? Isso aqui é mundo todo, olha só. Ministro acusado de plágio acadêmico renuncia na Alemanha. Um ministro da Alemanha. Ele perdeu o título de doutor em Direito pela Universidade de Bayern. Isso aqui é de 2011. 2021. Após escândalo de plágio, ex-ministro alemão conclui doutorado. O cara perdeu 10 anos da vida dele, gente. Ele foi expulso daquela universidade, teve que ir para outra instituição, e 10 anos depois, para poder fazer uma nova tese. E nem sempre acontece essa chance, não. Porque se você fica com o nome de plagiador, isso chega nas ouvidos pessoas, você fica ruim, é difícil tirar. Porque o ministro da Educação da Alemanha perde por ter publicado tese. Demissão do ministro romeno da Educação acusado de plágio. Europa, tá? Europa. O cara é acusado de plágio, já tinha defendido, anos depois, inclusive, e a universidade vai lá e toma o título. Ela não quer estar ligada, não quer ter um título dela dado a uma pessoa que copiou um trabalho acadêmico que deveria ter sido uma produção genuína, né? Querendo ou não, está lá o nome da instituição na capa do texto. Além do nome da pessoa, está o nome da instituição, do orientador. Você queima todo mundo. Eu tenho o maior medo disso assim, em relação ao aluno. O aluno me manda. Eu sempre estou acompanhando próximo a construção, lauda por lauda do texto escrito, tá? Porque, assim, o aluno aparece com 15 páginas prontas. Não, peraí, calma aí, vamos ver o que é que tá. Então, é um câncer, é um problema sério que está nas universidades do mundo todo, essa questão de plágio, porque, assim, gente, escrever uma tese, uma dissertação, não é difícil, mas também não é mamão com açúcar, não é rapadura, né, que é doce. Então, assim, não é essa facilidade toda. Então, muitas vezes as pessoas, eu não tenho tempo, não sei o quê, eu quero... Aí começa a se utilizar desse tipo de situação e começa a beirar o limite da legalidade. E a consequência é terrível. Brasil, novo ministro da Educação, isso aí ano passado, é acusado de plágio em dissertação de mestrado. Engraçado, olha como foi interessante essa situação. Ele pegou no látis dele, disse que era doutor. O reitor da universidade na Argentina, que ele tinha feito do doutorado, que ele alegou, o reitor disse que ele não fez o doutorado e que a tese dele foi reprovada quando ele tentou. Aí ele foi lá e alterou no látis dele, o currículo látis dele, que não tinha defendido tese. Então você não é doutor, você não defendeu tese, você não é doutor. E aí depois foram atrás da Universidade Alemã, que ele disse que ele fez pós-doutorado. A universidade disse que lá não era pós-doutorado, era um curso de 3 meses. Pós-doutorado sem ser doutor. E depois mexeram, aquele vespeiro, aquela coisa que quanto mais você mexe, mais fede. E depois descobri que até a dissertação dele parece ter indícios de plágio. Então percebam que muitas vezes o plagiador, ele traz para ele não só uma situação
isolada de plágio. É todo um modus operandi, é toda uma maneira de agir que vai sendo construída. Ah, não é pego, ele faz de novo. Ninguém descobriu, ele faz de novo. Ah, não deu em nada, ele faz de novo. Até o dia que, quando pega, cai tudo. Imagine quanto emprego você perde, seu nome, sua carreira, anos e anos construída em relação à questão dessa, um plágio que a pessoa descobriu. Você tá aí bom, de boa, 10 anos depois alguém pega a sua... E outra, hoje em dia, toda a tese, toda a dissertação, todo o TCC está na internet. Todas as universidades, a UNEB tem o Saber Aberto, que é um sistema que ela coloca no ar todos os TCCs defendidos, todas as dissertações e teses defendidas dentro da UNEB. A minha tese, minha dissertação está na internet, para quem quiser aceitar. Então, assim, é muito fácil hoje você chegar lá e descobrir se a pessoa plagiou ou não. É muito fácil, tá? Então, não é que nem antigamente, que defendia, ficava lá na biblioteca parada, tá bom? Um caso muito famoso, que eu acho que todo mundo viu, é o caso dessa jurista, Kátia Raulino. Ela era professora, dizia que ela tinha mestrado e doutorado, professora de uma faculdade privada em Salvador. Por conta de... Ela pegou o TCC de umas alunas e colocou o nome, plagiou, copiou de aluno. A aluna denunciou ela. Quando o Ministério Público foi apurar, descobriram que o diploma de doutorado dela era falso, o diploma de mestrado parece que era falso. Nem advogada ela era. E aí, recentemente, a última notícia que eu tive dela foi que ela foi presa. Ela vendeu tudo que tinha em Salvador e fugiu para Florianópolis, e a polícia de lá prendeu ela e trouxe de volta para a Bahia. Então, assim, é uma situação que você começa a flertar com outros... Não é só... Eu até brinquei quando o Roger falou assim, é formação de quadrilha, porque assim, não é o plágio, é tudo que vem por ele, tudo que vem além. Você está mentindo, você está omitindo, você está fingindo que é uma pessoa que não é. E aí você começa a gerar, você recebe um diploma que você não deveria ter recebido, porque você não entregou dentro das normas. Percebe a gravidade da situação? Então, a minha função é a função de educador, é botar, dizer assim, gente, ó, evita aqui, evita ali, tal, tal. Não é constranger, é para que não faça isso. Porque as consequências são... Ah, não, já defendi, já... Não, a maioria aqui já tinha anos e anos, 10, 15 anos que já tinha defendido, que já tinha terminado o seu curso, tá? Muitas vezes até melhor a pessoa ser pega numa situação de antes de defender um TCC, que o orientador vai logo dar logo zero, ele tem que fazer a disciplina de novo, do que ele terminar a disciplina, do que ele receber o diploma e a universidade ter que ir lá e cancelar o diploma dele. E aí já foi. É tudo do zero, começa do zero. Inclusive começar em outra instituição, se for o caso, depende da situação. Tá? Alguém tem alguma pergunta em relação a isso, pessoal, até aqui, para a gente seguir? Vamos lá, então. Tranquilo. Beleza. Isso aqui eu peguei, gente, de um blog de um professor que ele fala sobre plágio. Eu vou ler aqui para vocês entenderem como é. Infelizmente, não sobre plágio, mas eu já, dentro da UNEB, já aconteceu 2 casos assim, que é bem parecido com isso aqui, tá? O aluno tinha copiado uma parte de outro artigo, mudando apenas algumas palavras. Ela estava com os 2 trabalhos, não tinha como negar que ali havia um plágio gigantesco. Fiquei com vontade de chorar quando o aluno entrou na sala. Isso é o professor André falando, tá? Estava todo vestido de paletó e gravata, com alguns papéis na mão e acompanhado de alguns amigos e familiares. Tinha até uma senhora com uma máquina fotográfica na mão, já preparada para registrar a vitória do futuro advogado. Era muito triste saber que toda aquela expectativa iria se transformar em decepção. Inicialmente, iniciamos o procedimento, conforme o protocolo. Pedimos que o aluno assinasse a ficha de frequência e preenchesse os formulários da faculdade. Enquanto isso, eu criava coragem para dar uma notícia. Depois de todas as formalidades obrigatórias, pedi a todos que se retirassem da sala, permanecendo só os alunos e os professores. Só o aluno e os professores. Só então, informei ao rapaz que nós achamos um plágio no TCC dele, que ele estava reprovado com nota 0 e que ele nem poderia apresentar o trabalho. Foi terrível. Ele não quis aceitar, tentou argumentar, mas nós não tínhamos como ceder. Ele saiu da sala transtornado e deu para ouvir lá de dentro os comentários atônitos que seus acompanhantes faziam, todos sem acreditar no que estava acontecendo. Isso aqui é um relato do professor André Fontenay, do blog dele, falando sobre a questão do plágio. E aí, gente, eu já ouvi uma situação antes de entrar na UNEB, quando eu cheguei a me contar essa situação, que é bem parecida com isso, que inclusive o orientador disse que ele não era para ele defender, e o aluno falou que ia defender contra tudo e contra todos. Chegou lá, a banca foi lá e abriu, na frente de todo mundo, no data show, onde era o plágio, que ele tinha plagiado e deu nota 0. E outra situação, infelizmente, eu participei como banca, porque eu era coordenador do curso de Educação Física na época, e a orientadora não queria aceitar que a menina defendesse, mas ela queria, porque queria defender. E aí, a mesma coisa, ela defendeu, a gente ainda acabou deixando ela defender, depois a gente acabou tendo que reprovar a aluna.
Então, é uma situação desgastante para o orientador, é desgastante, é vergonhoso, a família toda vai assistir, a família não está entendendo o que está acontecendo. Então, é triste demais, tá? E aí, gente, eu quero fazer um pequeno joguinho com vocês aqui, uma brincadeira. Eu vou pedir a ajuda de Roger para me ajudar nisso, para a gente identificar os tipos de plágio. Eu selecionei para vocês alguns plágios mais famosos e aí a gente vai saber, que é aquela pergunta que o Roger fez, até quando, tem uma porcentagem sobre isso, né? Como é que eu posso identificar plágio? E aí eu peguei o seguinte, peguei um pedaço aqui da minha tese, página 331. Essa parte em amarelo diz o seguinte: por fim, o que se observa hoje na educação de pessoas com deficiência e necessidades especiais no Brasil é um período de transição. Assim, quem sabe num futuro não tão próximo o termo educação especial não seja mais necessário, cai em desuso, se torne demodé, tá? Isso aqui é um parágrafo que eu escrevi na tese. Eu vou apresentar para vocês, gente, diferentes tipos de escrita desse mesmo parágrafo, diferentes situações desse mesmo parágrafo. E vocês vão escrever no chat aí para mim, e Roger vai acompanhar. Por favor, Roger, que eu não estou enxergando. Vocês vão dizer para mim se é plágio, não é plágio, o que é isso, tá bom? Ok? Vamos lá então, gente. O primeiro exemplo é o seguinte. Tá aí em cima, para vocês verem, o texto original, e embaixo tem o texto que eu supostamente, vamos dizer assim, achei em um outro trabalho. Tá lá. O exemplo 1 é: por fim, o que se observa hoje na educação de pessoas com deficiência e necessidades educacionais especiais no Brasil é um período de transição. Assim, quem sabe num futuro não tão próximo o termo educação especial não seja mais necessário, caia em desuso e se torne demodé. Percebam que é o mesmo exato parágrafo. Pergunta que eu faço para vocês para colocar no chat: é plágio ou não é plágio? Eles falaram que é plágio, professor, algumas pessoas. Certo, vamos lá. Sim. Conta aí, Rod, por favor. Só para a gente ter uma noção. Nós temos 31. São 29 alunos. São 29. Até agora, todo mundo que respondeu Pronto. disse que sim, plágio. Então, é unanimidade, tá? É o plágio mais clássico de todos. Correto? Esse é o plágio. É o plágio do preguiçoso. Copia e cola. Esse aí é aquela coisa que você chega no Google e vê que na primeira página do Google de busca tu já acha. Né? A pessoa não se dá nem o trabalho. É o integral, né? É quando você pega o texto e joga lá. Não tem. Você pode fazer isso, por exemplo, com vários textos, mas quando eu copio diretamente, eu nem altero. É o plágio clássico, tá bom? Então, é para fazer isso? Não. Você já sabe, não se copia. Eu não posso pegar o TCC, um aluno pegar o TCC de Roger e copiar um pedaço e jogar no C e dizer que é seu. É plágio, claro, não tem discussão, tá? Segundo exemplo. A pessoa copiou e disse o seguinte: assim, é possível notar que atualmente existe uma alteração no que diz respeito ao campo educativo das pessoas com deficiência. Dessa forma, pode ser que não tenhamos no futuro o uso do conceito de educação especial, que ele fique fora de moda, não seja mais usado. É plágio, gente? O que é isso aqui? Vamos lá? Responda aí, por favor. E aí, Roger, como é que tá aí? Tem pessoas que dizem que é plágio e outras que dizem que não. Quem acha que não é plágio, que quiser falar, não se preocupe não, viu, gente? Não vou colocar ninguém na... É só pra gente poder... Quem acha que não é, pra gente poder... Por que não seria plágio? E quem acha que é, por que é plágio? Uma pessoa de cada que puder, por favor. Ó, Marley falou que não. E Cleo falou que não é plágio. Eu acho que é plágio, professor. Por quê? Por que você acha que é plágio? Porque ele só mudou as palavras. É basicamente a mesma coisa. Mudou a ordem da frase e tudo mais, mas é basicamente a mesma coisa. Pegou sinônimos e colocou no lugar. A essência é a mesma, não é isso? Exatamente. Beleza. Isso. Perceberam? Não teve referência.
Perceberam? Aí, Roger, tua pergunta, como é que eu digo isso? Esse é o plágio mais difícil de achar. Porque é o seguinte, primeiro, geralmente, vamos imaginar a seguinte situação, eu sou o autor do texto original, eu leio isso aqui, eu denuncio. Só que o orientador, a banca, que não conhece o texto original, percebem? O estado nebuloso que encontra isso aí? Esse aí já é um plagiador mais esperto. Ele altera uma palavra, altera outra. Isso é muito comum naquele pessoal que lança livro, tá? Que faz uma tese, mas pega. Porque se o cara fica famoso, o cara tem sua tese de doutorado lá Ô, professor, e aí Diga. é interessante a gente falar também dessa questão dos sinônimos, né? Porque tem Isso. gente que utiliza, né, a questão dos sinônimos e também acha que dessa forma não conota plágio. E aí é um equívoco, né? Por exemplo, no A meu ideia TCC eu mesmo. coloquei a síndrome de Rett é uma desordem em função de uma mutação genética. Aí vem o professor Osni, exemplo, e coloca a síndrome de Rett é uma desordem em detrimento de uma mutação genética. É o mesmo sentido, só mudou o sinônimo de uma, né? Exatamente. A essência é a Então, mesma. conota plágio também. Na dúvida, gente, achou uma afirmação bonita de um texto, muda o que está escrito e bota o nome do autor. Não digam que é de vocês. Na dúvida, dê o crédito ao autor. Não custa nada fazer isso e evita problema judicial. Então, assim, o que é que poderia mexer aqui? O que é que poderia alterar? Era colocar o nome do autor. Depois, Silva 2020. Resolvido. Porque você está Seria uma citação mostrando... indireta, né, professor? E exatamente, é uma citação indireta. Eu citei o autor, mas com as minhas palavras. Só que a ideia é dele, a essência ainda é do autor. Então foi Silva que disse, não sou eu que estou dizendo. Agora eu fiz uma citação, eu parafraseei. Eu fiz uma citação indireta do que ele disse. Perfeito, pessoal? Tá claro? Tranquilo? Tá, sim. Vamos Sim, seguir. Plágio. professor. Pode perguntar. Pode perguntar. Quem foi que falou, professor? Pode falar. Oi. Eu acho que o Caiu, professor foi? perdeu conexão. Eu vou seguir, então. Qualquer coisa voltar, ela pergunta de novo, tá bom? Então, vamos lá. Terceiro exemplo, ok? Concordando com Silva 2020, é possível notar que atualmente existe uma alteração no que diz respeito ao campo educativo das pessoas com deficiência. Desta forma, pode ser que não tenhamos no futuro o uso do conceito de educação especial, que ele fique fora de moda, não seja mais usado. É plágio ou não é? Valendo! Uma pessoa já respondeu, não. Não. Ele referenciou. Tipo, quando você bota em consonância com o pensamento de Osni, ou de Isso, acordo com o pensamento de Osni, ou então isso. segundo o pensamento do Osni. Então você está falando que Conforme Osni. isso. Exatamente. Você está dialogando com o autor, que é o que todo orientador vai falar para você. Gente, você tem que dialogar mais com os autores, dialoga com os autores, tá? Então é isso, isso é dialogar com o autor. Discordo do autor quando ele diz isso. Concordo com fulano quando ele diz isso. Porém, Beltrano diz o seguinte, tal coisa. Em consonância, Cicrano confirma, tal. Então, isso é dialogar com o autor, é trazer a voz dos autores em suas produções, é dialogar. Isso é tão bom, é tão legal quando você faz isso um texto, você vê um diálogo bem feito, bem costurado. É isso aí. Eu coloquei, não é para preencher, não é para encher, porque o que é que o plagiador faz? O plagiador quer encher linguiça. Ele quer entregar aquela porcaria dele lá, ele pega e enche de coisa. Já que eu estou pegando, lendo um autor, pega o cara, vai encher do mesmo jeito, vai aumentar seu texto, mas dialoga com ele. É isso aqui. Então, a maioria não é plágio, correto? Em certos casos pode até enriquecer, né, professor? O que seja, o trabalho que seja, colocar algumas citações. Exato, trazer autores de outros lugares, trazer autores estrangeiros, trazer autores... E tudo isso enriquece, tudo isso mostra que você é um pesquisador que foi atrás, você dialogou com vários. TCC com 2 referências, ninguém vai ler, não presta. TCC, o cara tem que mostrar que não, eu li isso aqui, eu trouxe isso. Mostrar riqueza, tá bom? Então, não é plágio, é correto, tá certo. Ok? Então, exemplo 4. Professor, Oi.
o certo é colocar a citação no começo ou no final? Tem as duas formas. Que é, por exemplo, agora aí, ó, a citação está no final. A citação não, a referência está no final. Por exemplo, olha só. Por isso, o que ocorre, abre aspas, hoje na educação de pessoas com deficiência e necessidades educacionais especiais no Brasil é um período de transição. Assim, quem sabe no futuro não tão próximo o termo educação especial não seja mais necessário, caia em desuso, se torne demodê. Silva 2020, página 287. É plágio ou não é? O que é isso aí? Não, Por que não é? Por que não? Também não, porque ele porque continua ele... referenciando o nome do Exato, autor. exato. Tanto referencia o autor quanto a obra. Tipo, a obra não, na verdade, ele não coloca a página. Ele só coloca a página, mas ele referencia o autor. E por que ele coloca a página? Porque é uma citação direta. Perfeito. Se eu Isso. parafrasear a ideia, eu coloco só a citação, Silva 2020. Então, eu parafraseei, eu peguei a ideia do cara, mudei as palavras, mas a ideia está lá. Se eu pego ipsis literis, ou seja, o que está escrito exatamente no texto, eu tenho que dizer onde é que está no texto. Eu tenho que dizer, na página 300, página 150, página 5, eu tenho que dizer, porque eu botei ipsis literis, ou seja, abre aspas, ele está dizendo isso aí. Então, não tem problema. Aqui também está correto, não é plágio. Percebam, gente, já mostrei 4 exemplos das formas corretas de se fazer o que é plágio e o que não é plágio. 2 são plágios, flagrantemente são plágios, e 2 não são. Então, a pergunta que foi feita antes, pode botar antes ou depois, depende de como você está escrevendo seu texto. Você pode dizer, dialogando com Silva, você bota no início. Mas se eu quero dizer assim, por isso, alguns autores não entendem isso, tal, aí bota depois no final, Silva 2020. Então, a depender de como eu escrevo, não está errado. Eu posso referenciar no início, que eu estou conversando direto com ele, ou posso referenciar no final, que eu estou mostrando que eu tirei daquele autor. De toda forma, eu estou dizendo para quem está lendo, não sou eu que pensei isso. Eu estou pegando, eu estou vendo mais longe, porque eu subi no ombro de gigantes. Então, não é minha ideia. Eu estou concordando com a ideia de outra pessoa. Percebem? Basicamente, estou dizendo isso para quem está lendo. Ok? Então, vamos lá. Exemplo 5. Por fim, o que se observa hoje na educação de pessoas com deficiência e necessidades educacionais especiais no Brasil é um período de transição. Assim, quem sabe no futuro não tão próximo, o termo educação especial não seja mais necessário, caia em desuso, se torne demodê. É plágio ou não é? Ou é o que isso aí? Começaram a responder aqui, disseram que não é plágio. E é o quê? Tá correto assim? Eu acho que não, professor. Falta o que aí? Era para colocar as aspas, não? Perfeito. Falta as aspas. Você copiou exatamente o que está. Então, isso aqui não é plágio. Isso aqui não é plágio. Isso aqui é apenas um erro de ABNT. A pessoa que vai ler vai dizer assim, cara, é um erro, só coloca as aspas aí que tu errou. Mas ele não vai dizer que você plagiou. Por quê? Porque tu tá deixando claro lá no final que não é meu, é de Silva. Percebe, gente, o que eu quero dizer para vocês é que quem plagia sabe que tá plagiando. Quem plagia não faz porque não ficou sabendo. Ah, não, professor, eu errei. Não, você não errou. Você copiou um texto de alguém, botou lá e esqueceu. Não, cadê a referência? E percebe? Isso aqui é um erro normal, que você pede para corrigir, a pessoa corrige e vida que segue. Não é nem um erro grave, inclusive, é um erro normal ou simples, que a gente pode errar no dia a dia. Tá bom? Então, ele citou o autor, ipsis literis, botou a citação, mas esqueceu das aspas. É um erro comum, não é plágio. Tá bom? E o último exemplo. De acordo com o autor, 2 pontos, aí bota uma caixa, coloca um espaçamento, né, de o espaço 4, botou uma fonte menor e vai lá. Por fim, o que se observa hoje na educação de pessoas com deficiência, necessidades de educação especiais no Brasil é um período de transição. Assim, quem sabe no futuro não tão próximo, o termo educação especial não seja mais necessário, caia em desuso, se torne demodê. É plágio ou não é, gente? É plágio, não colocou o autor.
Eu acho que não, porque ele já destaca que é de acordo com o autor, ou seja, ele já disse que não é dele. Eu acho que novamente Mas só não, faltou nós alguns não colocou erros. autor. É, Mas faltou. eu acho que isso é só um Polêmica! erro. Eu acho que isso é só um Polêmica! erro. Beleza, gostei dos dois Mas aí do ele não embate. cita Olha, a obra, ele não cita o autor, então Nem não a tem como página, né? ser. É, ele não cita autor, não cita a obra, então, qual é o conceito de geralmente, plágio, pessoal? O conceito de plágio é o quê? Eu pegar alguma coisa de outra pessoa e dizer que é minha. Vamos analisar exatamente o que está Exatamente. escrito aqui. O que está Exatamente. escrito aqui. Ele está dizendo, a pessoa que fez que fez isso no artigo dele lá, ele está dizendo que essa citação é dele? Não. Ele está dizendo que de acordo com o autor. Ele não falou de acordo comigo, ou segundo a minha ideia, de acordo com o autor. Aí ele pegou e fez o quê? Uma citação No caso, indireta. tem Citação erros da indireta. BNT, né? Então, é isso. Só tem erro Erro da da BNT. ABNT. Não é É. plágio. Manda corrigir. Ó, você fez a citação, mas esqueceu do autor. Tá errado, corrige. É um erro, mas não é plágio. Ele está dizendo, o texto não é meu, é de acordo com o autor. Ui, professor, esqueci o nome do autor. Peraí, deixa eu pegar aqui. É um erro normal, vida que segue. Mas ele está deixando claro, eu fiz uma citação indireta. A citação indireta, gente, é dizer o seguinte, ó. Alguém falou tal coisa. A gente usa a citação indireta para citar um autor diretamente. Quando o que eu quero escrever sobre o autor é acima de 3 linhas. Quando é menos que 3 linhas, eu boto aspas. Dentro do texto mesmo, não tem problema. Acima de 3 linhas, eu tenho que fazer uma citação direta. Porque pode tomar metade da página. Pode ser uma coisa importante, que eu tenho que colocar de algum autor, mas toma metade da página, por exemplo. Aí tem que ser uma citação direta. Então aqui não é plágio. Aqui é um erro de ABNT. Então, gente, percebam. O plagiador, ele faz querendo. Não tem desculpa. Quando ele mete lá o texto, eu já peguei muito texto, inclusive de graduação, que o aluno ficou, professor, é porque eu estava doente. Gente, isso aqui não tem desculpa. Sabe? Ah, porque eu estava... Não tem desculpa. Aqui é plágio, não tem o que fazer. Tá? E aí, muitas vezes, a gente acaba se colocando na situação que, como eu disse para vocês lá antes, tem que reprovar o aluno, tem que te dar 0. Então, uma coisa é dar 0 numa disciplina. Outra coisa, imagine, depois de 5 anos, 10 anos, alguém descobre que você plagiou. A universidade vai lá, monta uma comissão e arranca seu título. Aí você já é concursado num concurso do Estado. Aí o Estado sabe que você não tem mais título, vai lá e lhe exonera, porque você não tem mais aquele título. Sua vida cai. Sabe aquele baralho de carta que cai tudo de uma vez só? É isso. Você está lá 20 anos depois, 10 anos depois, tranquilo. Isso quando o Estado não obriga você a devolver todo o salário que você pagou, que acontece muito isso, de processo para você devolver. Tá? Então, gente, eu tô botando medo no resultado de você, né? Pode falar, Roger. Botou até em mim. Deixa eu falar uma coisa aqui, me tira na dúvida. A professora passou um trabalho recentemente sobre resumo expandido e em equipe, né, 4 pessoas. E eu discordei da forma como eles colocaram. Eu até aceitei, mas tudo bem, a maioria quis assim. Na citação indireta, eles exigiram que colocasse a página na indireta. Nas minhas leituras, eu sei que não é obrigatório colocar a página. Não é obrigatório, quando é indireta. Mas se colocar a página, tá errado? Não, nesse caso, você iria pecar por excesso. Eu não sei se... Por exemplo, se você fosse me orientando e você colocasse isso no seu TCC, eu mesmo deletaria a página, tá? Porque é um erro de ABNT. É isso. Mas não é uma coisa que... Eu tiraria a página. Né? A menos que, por exemplo, na aula a professora conversasse com os alunos, gente, ó, vocês vão fazer um resumo expandido, mas por favor, mesmo que você faça citação direta, indireta, coloque a página para saber de onde tirou. Aí um acordo entre vocês. Mas se for seguir a ABNT, aí não, tá errado, entende? Então, depende do caso. Tá bom? Porque às vezes a professora quer saber de onde você tirou, para ela acompanhar junto. Enfim, aí depende muito da metodologia que a professora trabalha. Mas a ABNT em si, não. Citação indireta, não precisa usar página, não, tá bom? Tá vendo? O ruim trabalho. Professor. Trabalho em equipe ruim para orientador também, viu? Porque imagine, olha, eu tô dizendo a você, já aconteceu casos de eu pegar e mandar um texto e Jesus me iluminou para eu olhar o texto 2 vezes antes e ver plágio e eu chamar a pessoa, não vou mandar esse texto para publicar, não. Não.
Você quer mandar? Tire meu nome. Então, assim, é coisa de você. Gente, é um câncer. Plágio hoje virou um câncer, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E internet hoje é tudo fácil. Chega no Google, acha tudo fácil. É fácil também para descobrir também, né? A pessoa que se coloca numa situação dessa também, ela quer ser descoberta. Mas é difícil, é complicado. Diga aí, quem foi que perguntou? Só reforça um pensamento aqui. O plágio, independente de qual seja o trabalho, por exemplo, se for para ser publicado ou não, tipo, se eu passo uma atividade interna com a turma, uma produção textual, independente de ser publicado ou não, dessa atividade ser externalizada ou ela permanecer em turma, ele é contabilizado como plágio normal. Ele não deve existir em momento nenhum, é isso? Em momento nenhum. O que acontece é que a punição é diferente. Por exemplo, os alunos que mandaram o texto plagiado naquela atividade, a primeira, eu dei 0, ponto. E falei com eles, não faça isso, tal. Então, assim, eu fiz um trabalho de educador, dei o 0, mas, assim, é um 0 que, para o resto da sua vida acadêmica, não vai mudar em muita coisa, porque ficou só entre a gente. Acabou, vida que segue, tá? Agora, você plagiar seu TCC, que você está defendendo para poder terminar sua graduação, defender sua dissertação, sua tese, plagiar um livro, sabe? Plagiar um pedaço, pegar um pedaço de um livro e botar no seu livro. Plagiar, sei lá, plagiar uma coisa, um artigo de revista. Então, a relevância e o peso e a própria punição é muito maior, como eu falei para vocês, tá? Então, é bom a gente cortar uma pela raiz do início para não se tornar algo muito grande. Tá também serve como experiência o trabalho em equipe, tipo, quando você divide partes, é uma responsabilidade também, porque claro, falo para vocês que no primeiro semestre eu fiz a prova, a disciplina foi campo de atuação, deixa eu ver, acho que foi campo de atuação, foi PP1, PP2, algo do tipo. Eu tirei 10 na prova e 10 no seminário, 20. Aí só faltava esse trabalho escrito. Sim. Como é que uma pessoa que tira 10 na prova e 10 no seminário vai plagiar um trabalho? Então, tipo assim, eu paguei o preço pela equipe. Independente que eu não tinha feito o plágio, mas o fato dos meus amigos tiverem feito, não corrigi, não li o trabalho, eu também fui conivente com o erro, entendeu? Independente. Então, quando você divide as partes do trabalho, você também precisa ter esse discernimento de olhar o trabalho, o material que chegou até você, entendeu? Na dúvida, sabe o que é que eu posso te indicar? Faz só. E se não puder fazer só, pede para tu fazer o trabalho sozinho. Faça sozinho. Não, galera, bota seu nome. Eu já fiz muito trabalho quando era na graduação, eu fiz sozinho. Chegava lá, dividia as partes e eu tirava nota, porque eu tinha o controle sobre tudo. Eu aprendia. Tinha gente que não tinha nem interesse em aprender, eu aprendia. Então, cada um seguia o seu caminho e cada um colheu seus frutos, entendeu? Então, assim, é uma situação que a gente não tem como fugir. Um trabalho... Gente, professor, eu posso fazer sozinho? Faça. Eu sempre gostei de fazer só, porque evita isso. Evita você ficar na mão de uma pessoa. Você faz a sua parte e a pessoa faz de qualquer jeito. E aí você fica realmente... Para evitar estresse, né? Evitar passar por esse tipo de situação. Outra questão, pessoal, em relação a plágio, é plágio de gráfico, tabela, mapa. Eu pegar um mapa que eu achei bonitinho, colar lá no meu TCC e não dizer de onde é. Eu pegar um gráfico bonitinho, uma tabela, é plágio do mesmo jeito, tá bom? Não tem não tem para onde correr. Tabela, gráfico, mapa, se não é seu, ou você tirou e dizer, tirado, retirado, tal, enfim, citar o autor, ou a página onde tirou aquele livro, aquela revista, ou aquele artigo, ok? Outra questão que é muito comum também é pegar um trabalho em outro idioma, um texto, e traduzir na cara dura e colocar ali. É plágio do mesmo jeito. Imagine se eu pego Shakespeare em inglês, no inglês britânico, e jogo para lá e digo que é meu. Não tem lógica. Então, mesmo em outro idioma, se você copiar a ideia, que aí tem aquela ideia que eu falei a vocês, não, mas usa outras palavras. Quando você faz a tradução, você usa outras palavras. Tá? Então, eu botei 2 textos aqui, um texto em inglês e um texto em francês. Você pegar exatamente esses textos e colocarem no seu TCC e não citar a fonte original, é plágio. Não tem para onde correr. E uma coisa que Roger citou, que eu lembrei agora, é o seguinte, geralmente, viu, gente, quando você tem o plagiador preguiçoso, o professor que já tem o feeling, já tem a manha, já tem a malemolência de conhecer seus alunos, ele sabe que não foi o aluno que escreveu aquilo, né? Ele sabe, o aluno começa a escrever aquele texto ali meio torto, faltando vírgula, faltando isso, faltando aquilo, do nada aparece um parágrafo que é quase um Saramago escrevendo, né? É quase
um autor, um literato, eu digo, não, isso aqui não tem condições. Você na hora percebe. Então tem texto que é tão flagrante o plágio que você chega a dar risada, diz, não, pelo amor de Deus, tá? Então acontece muito isso. Autoplágio. Tem ainda isso, autoplágio. O que é autoplágio, gente? Autoplágio é quando o autor plagia a si mesmo. Pô, eu vou plagiar eu mesmo? Ele pode plagiar a si mesmo. Quando ele reutiliza material próprio que já foi publicado, sem indicar referência do material anterior. Eu pego um parágrafo, eu pego um capítulo, eu pego um texto, eu pego uma citação, eu pego qualquer coisa de um texto meu próprio, que até eu que escrevi mesmo, não tem problema, e pego em outro artigo e mando para outra revista como se fosse inédito. Isso é autoplágio. Autoplágio é crime? Não. Mas autoplágio é antiético, tá bom? Então, dependendo do contexto da publicação e da extensão do texto copiado, a inclusão da referência poderia ser suficiente, pois não indica claramente o leitor. Então, o que é que, por exemplo, acontece? Eu defendi a tese de doutorado. Da minha tese surgiram vários artigos que eu mandei para a revista e continuo mandando. Mas o que é que todo artigo tem? Um asterisco na capa dizendo: este texto é parte integrante de pesquisa de doutorado defendido na Universidade Federal da Bahia, tal, 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 tal. Porque o autor da revista, o editor tá vendo, não, isso aqui é de uma tese, beleza, é um pedaço da tese. Como minha tese tem muito documento, muita coisa, muitos dados que eu consegui, eu pude dividir em vários textos. Aí a pessoa quer publicar muito, ele pega, começa a copiar e colar, e gera esse autoplágio. E aí, se a revista pegar e descobrir que um pedaço do texto dela, publicado no texto dela, publicado no outro, tu perde, ela cancela a tua publicação e a outra cancela também. E se ela não entrar na justiça contra você? Porque tu assina, logo quando submete para uma revista, dizendo: esse texto não foi submetido em outra revista, é um texto. Na dúvida, o que é que tu faz? Se o texto é teu, tu parafraseia. Percebe? Se sou eu, que o texto é meu, eu tenho que dizer, se eu tenho que dizer que aqui a casa ela é vermelha, eu posso dizer que a residência é rubra. Correto? Eu posso mudar as palavras, mas o texto ainda é meu. Então, para evitar autoplágio, você pega o seu texto, seu conhecimento, informa que é de uma tese, informa que o pedaço já foi publicado em um lugar, informa para o editor, para ele saber que ele está pegando uma coisa que já tem uma publicação anterior. E na hora de escrever o texto, você tem que escrever com outras palavras, você tem que... Eu discuto educação especial. É óbvio que eu vou falar sempre de educação especial, de pessoas com deficiência, mas eu posso falar 200 vezes de 200 maneiras diferentes. Percebe o que eu estou dizendo? Então, eu posso citar um texto meu? Posso. Eu posso pegar o mesmo texto meu, que eu já publiquei antes, e citar como autor. Posso fazer isso. Mas eu indico, foi citar, da revista tal, texto tal, Silva. Bota lá Silva de novo, não tem problema. Então, o autoplágio é quando eu tento enganar, eu pego o mesmo texto e copio 2 vezes, tá? E o autoplágio, gente, é uma distorção do fenômeno da ciência salame. O que é ciência salame? É um nome meio assim, engraçado para falar esse tipo de ciência que você pega e divide, fatia a sua pesquisa grande em vários. Por exemplo, antigamente você demorava 10 anos ou 5, 8 anos para poder ter uma pesquisa ela ser publicada. O que é que os autores, os pesquisadores hoje fazem? Eles já adiantam. Então eles fazem uma pesquisa de um vírus agora, pesquisou agora. Aí eles publicam na revista, publicou para adiantar o processo. Depois eles publicam mais um pedaço do resto da pesquisa que eles estão continuando fazendo, tá? E publica depois. Ou, por exemplo, eu tenho um banco de dados enorme. Eu cheguei e pesquisei sobre trabalhadores da construção civil. Então, eu peguei idade de trabalhadores, sexo, estado civil, experiência de emprego, cursos no currículo, o salário deles, os acidentes de trabalho, a saúde, os afastamentos deles, a atividade física. Eu peguei um banco de dados imenso com vários trabalhadores. Eu posso, ao longo dos anos, ir publicando artigos relacionando currículo e salário, saúde e acidente de trabalho, atividade física e idade. Eu posso relacionar esse banco de dados, um item com outro, e publicar vários artigos. Tá? O que eu não posso fazer é pegar exatamente o texto que está escrito e jogar no outro. Publiquei um e publicar exatamente o que está escrito. Não pode fazer isso. Tá? Então, esse é o autoplágio, tá bom? Que acontece, e aí, assim, a exigência da CAPES, que o pesquisador tem que publicar muito e tudo, acaba que os pesquisadores, nesse afã de publicar muito, eles
acabam cometendo esse autoplágio, tá bom? Que não é ilegal, mas é antiético, não é correto se fazer, e você pode, como pesquisador, você pode jogar seu nome na lama, tá bom? Próxima aula, pessoal, nós encerramos hoje a questão da pesquisa, publicação científica, ciência, e vamos para a próxima aula, para a última das tochas, que é a extensão. A gente falou sobre ensino, falou sobre pesquisa, e a última tocha da semana daqui a 15 dias, desculpe, no próximo encontro síncrono é daqui a 15 dias, vai acontecer no dia 25, tá? Então, é extensão. Temos esse texto que eu vou passar para vocês, leitura de texto para a próxima aula é Contribuições da Extensão Universitária na Sociedade. São 5 autores, Andréa Lilian Lima Rodrigues e colaboradores, tá? E para nossa próxima indicação de filme, nós temos 2 falando sobre fraude, sobre plágio, nós temos 2. Um eu acho que vocês já assistiram, muito famoso, tem na Netflix, os 2 tem na Netflix, na verdade. Prenda-me se for capaz, Catch Me If You Can, que Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, uma história real. Ele plagia, o rapaz plagia o diploma, ele faz um diploma falso de medicina, depois de direito, faz cheque falso, enfim, já passou muita vez na Globo. E um que é fresquinho, 2021, é um documentário, Netflix também, Educação Americana, Fraude e Privilégio, Operation Varsity Blues, que foi um escândalo absurdo americano de pessoas ricas que estavam pagando para que seus filhos entrassem nas grandes universidades americanas, as famosas universidades americanas. E tinha uma fraude grande, que tinha uma quadrilha que estava conseguindo fazer com que essas pessoas entrassem. E é interessante esse documentário que eles entram através da bolsa de esportes, dentro de esporte. Então, usa o esporte, que lá os americanos eles dão bolsa para atletas e tudo, para poder fazer com que os filhos dos ricos americanos entrem nas universidades, ok? Então, Educação Americana, Fraude e Privilégio, Prenda-me se for capaz, duas indicações de filme para essa quinzena. E aí, gente, nós chegamos à nossa avaliação número 2, valendo 10, tá? Avaliação número 2, para entregar no dia 24 de maio, temos aí 14 dias até a meia-noite de 24 de maio. A partir da leitura dos artigos e das aulas, aí alguém me perguntou no grupo, que artigos? Os artigos que eu já passei, toda aula eu passo um artigo. A partir dos artigos e das aulas, faço um texto dissertativo sobre o seguinte tema. Ó, para isso, não é Natal, mas novamente outro presente. Papai Noel, passando agora em maio. Produção do conhecimento e divulgação científica, 2 pontos. 2 elementos importantes para a formação profissional e para a superação dos problemas sociais. Esse é o tema do texto dissertativo de vocês. Novamente vale 10, um texto escrito em tamanho 12, fonte Times. E aí, gente, como eu falei para vocês, eu vou apertar mais. Eu tenho que apertar, é minha obrigação apertar um pouquinho mais vocês. Agora, o mínimo são 40 linhas, o mínimo, e o máximo 50, tá? Vamos aumentar um pouquinho mais essa meta. Se for citar algum autor, coloque as referências no fim do texto, nada de plágio. Você já sabe o que é plágio, ninguém aqui está agora pego de surpresa, ninguém aqui é inocente. Então, quer citar um autor, quer pegar, achei legal, bota, pode citar, coloca a referência depois. Eu vi gente citando Mandela, citando Paulo Freire, citando A, B ou C na nossa última avaliação, né, a avaliação número 1. Bota a referência no final. Envie atividade em Word, tá? Ou similar, porque tem gente que não tem o Word, mas enfim, tem similares de texto, para o e-mail, meu e-mail todo mundo conhece, colocando seu nome completo na aba assunto e dentro do arquivo. Não mandem em PDF, não me mandem link para eu clicar, mandem o texto anexado, pessoal, tá bom? Então, eu vou apertar um pouco mais. Então, quem tirou 9, fique de orelha em pé. Fique no stand-by, barbas de molho. Quem tirou 7, se preocupe, porque não vai aparecer com a mesma qualidade de texto. Vamos melhorar essa qualidade de texto. Vamos escrever melhor, vamos revisar o que está sendo escrito, tá bom? Pede para o colega ler, pede para outra pessoa ler. Vamos melhorar a nossa escrita, tá bom? Nossa capacidade de discernimento, de argumentação. Gente, até aqui, pessoal, alguma dúvida em relação à atividade, alguma dúvida em relação à nossa aula, algum questionamento, alguma reclamação? Professor, em relação a essa atividade avaliativa, só para confirmar mesmo, a estrutura é a mesma da primeira, né? Isso, a mesma, só vai aumentar um pouquinho, isso, mas a estrutura é a mesma. Era só para confirmar mesmo.